Evolução em Dois Mundos, André Luiz, segunda parte, capítulo 19, Predisposições mórbidas. E a primeira pergunta é: como compreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Não podemos esquecer que a imprudência e o ócio, a preguiça, a falta de ação, né? Se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de vários excessos. Ou seja, muitas doenças não estão enraizadas no perispírito, são decorrências dos excessos. Então, pela falta de cuidado ou pela preguiça, teremos determinadas doenças. Quem não tem higiene corre risco de infecções. Quem se entrega à gula tem problemas circulatórios. Quem se entrega ao vício não fica impune às consequências. Porém, de modo geral, a etiologia, ou seja, a origem das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, possuem no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, principalmente daquelas que estão recalcadas, guardadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem como válvula de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo, anormal, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a se enovelar, a se enrolar em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático, físico e energético, ligada a lembranças das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Então, a recordação do que fizemos e a recordação do erro que nós fizemos, que está na consciência, na nossa consciência, e vai ficando guardado no íntimo, né? É isso que ele está querendo dizer. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se contraponham ao nosso modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, né, ele traz a história do Júlio, lembra? A história do Júlio é praticamente a explicação dessa pergunta, né, da resposta dessa pergunta. Essas enquistações, essas concentrações de energias profundas no íntimo da nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, na estrada do destino, são perfeitamente transferíveis
de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina, em qualquer idade de nossa vida responsável, ou seja, quando temos consciência do que fazemos, é lógico, venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias, perturbações diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias, as perturbações do corpo espiritual, criando de predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias, esses pontos frágeis, são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vindicativo, punitivo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processos de obsessão. Mas, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, como depósitos de lodo no fundo de uma calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência para a necessária expulsão, eliminação, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Então, quanto mais percebemos que precisamos nos limpar, mais depressa nós precisamos nos limpar. Porque, além da nossa consciência, que ele falou, né? A nossa consciência está pedindo essa limpeza, ainda podemos sofrer o assédio de obsessores. Então, se hoje estamos com alguma dificuldade orgânica ou emocional, somos responsáveis por ela. Se essa responsabilidade não pode ser encontrada nessa vida, né? O que eu fiz? Eu analisei, eu não consegui uma resposta. Com certeza, essa resposta está na vida passada. É herança de nós mesmos e não responsabilidade de Deus. Pergunta número 2. Como o débil mental pode comandar a renovação celular do seu corpo físico? Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda espécie, presidindo, ou seja, governando, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. Então, os processos orgânicos são automáticos. Então, há uma estrutura energética que comanda. Pergunta número 3. Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Sim, nos processos degradantes da obsessão vingativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes, pela ignorância e paixão que os provoca. Nós temos o capítulo da morte de Dimas, né, no livro Obreiros da Vida Eterna,
que nos conta o trabalho dos espíritos, protegendo o Dimas daquelas entidades vampirizantes que estão no cemitério. E sobre ovoides a gente tem assim muito gravada na nossa mente do livro Libertação, né, que ele explica os ovoides, e não de ovoide, mas de vampirização no Missionários da Luz. Nós temos aquele médium, né, o que está com larvas, né, nas genitálias dele, também ele explica isso, e várias outras obras, né, que falam sobre os ovoides, tá? Pergunta número 4. Como entenderemos os mecanismos de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais, em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? As endemias são quase sempre doenças que se alastram numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Assim, devemos classificá-las, apesar dos casos kármicos individuais em que se agravam por influência delas, no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, como preço devido ao progresso comum. Então, não é um resgate coletivo. Alguns sim, como ele falou, né? Alguns têm o processo mais complicado, porque faz parte do processo dele. Então, ele está naquele meio e aproveitando o ensejo, né? A situação fica mais grave para ele. Mas, para toda aquela coletividade, normalmente é pela falta de higiene. É preciso fazer beneficiamento. A verminose, por exemplo, né? É preciso aprender algo. No caso, fazer saneamento básico. É preciso quebrar o ciclo de vicioso de contaminação. Está todo mundo sofrendo porque ninguém tomou uma atitude, né? É só se unir e resolver o problema que ele desaparece. É assim um empurrão para a evolução do grupo. Não é karma. 5. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo, junto ao corpo físico ou afastado dele? Então, no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao corpo físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. Por quê? É a mente que coordena. Então, se ele está mais desprendido, mais consciente de que ele está deixando o corpo físico, ele vai se afastar naturalmente, vai facilitar o desencarne dele. Se ele é mais apegado ao corpo, ele não vai querer soltar. Então, cada caso é um caso. 6ª pergunta. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar, com o êxito possível, os mecanismos da doença que lhes são particulares. Aí,
os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo às inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra. Podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes da nova reencarnação. Motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuraram. Portanto, é adequado que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vocês conhecem no socorro dos desencarnados em sofrimento, porque mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares, estimulando as suas funções ou corrigindo-as, segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Mas é necessário reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, como ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que confiram seu valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo largamente usado no plano extrafísico exigem desse médico, né? Grandeza de caráter e pureza de coração. Então, esses médicos tratam não só o corpo, mas têm grandeza de caráter, porque eles são psicoterapeutas. Eles têm que saber o porquê da doença, não são como aqueles médicos, né? Aqueles uns que a gente já passou por eles ou ouviu falar, que nem olham para a pessoa e passam as receitas prontas com aquilo que eles aprenderam na faculdade e pronto, né? Eles analisam as causas, não os efeitos, para que em tratando as causas tenham outros efeitos. Muitas vezes o espírito precisa trazer o problema para a carne para poder drenar. E nesse caso, né, normalmente, como ele falou, né, nós temos uma encarnação breve, porque o objetivo dessa encarnação é drenar, né, o que ele falou, o que fez na Terra tem que curar na Terra. Então, é isso, né? Às vezes eles conseguem resolver o problema lá e às vezes existe a necessidade de uma encarnação para poder drenar aquilo que a gente construiu na outra encarnação. Uberaba, 25 de junho de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.